Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achuti, estou com Pedro Toigo Monteiro, tanatopraxista e designer de calçados, bolsas e acessórios de decoração, doutora Soninha Machado, especialista em estética, e Lívia Fai, psicóloga, que vem sempre assim, ó, ela vem, é a calma. Ela é... O mar, a paz. A gente, ó, largando aí, entra ali. Isso. Ela é a única pessoa que todo mundo para pra ouvir. Para, vira e olha. Fala um em cima do outro. É bem assim. Eu adoro escutar vocês. É que nós somos assim, os réis mortais. Isso. Ela tá acima do bem e do mal. Os maloqueiros e a dama. E a dama, isso. Mas vamos falar do episódio de hoje sobre a esponja, o filtro. Será que amar é a gente carregar o peso do outro? Até onde você é esponja ou você é fio? Gente, tem pessoas que absorvem tudo do outro. A negatividade, os problemas, como se aquilo fizesse parte delas, não é? Vou levantar o dedo porque eu sou a da lista. Não é? Mas... E tem pessoas que sabem filtrar o que é seu e o que é do outro. Quem aqui faz parte do time esponja? Tu vê, quando eu digo... Nossa, assim, vocês ó, três. quando eu digo que os mais novos, eles têm uma Não, mas é diferente. Eu tava falando com a Soninha há pouco sobre isso. Ela disse, o que me quebra é quando acontece uma coisa com os meus filhos. Gente, eu não tenho filhos. Filho é como se fosse com a gente. Nossa, Então, assim, meu Deus, pega direto. talvez quando eu tiver filhos, aí a gente conversa. A gente pode fazer outro programa, né, daqui a uns anos. Mas num primeiro momento eu me sinto só como filtro. Eu não me sinto como esponja. Tu vê que maravilha, hein, Pedro? Que evolução, né? Não sei se é evolução, Ele evoluiu. mas eu já fui esponja. Olha, eu me classifico assim, ó. E as pessoas que me conhecem com certeza vão identificar isso. Eu sou aquela amiga terapeuta, mas a terapeuta que não dá limites, não tem horário para terminar. O apoio é vitalício. Isso. Qualquer hora. E E eu não ainda- cobra nada. Não cobra Não ganha nada, nada. tá? E ainda eu vivo o problema do outro, penso nas resoluções, quero resultados e tô ali para apoiar até o fim da vida. Quer dizer, eu fui assim, hoje já nem tanto, né? Porque a gente não consegue descolar muito disso. Uhum. Mas brincadeiras à parte, isso é muito pesado para quem carrega, não é? Porque além de tu ter que viver a tua vida, tu vive a vida e o problema dos outros como se fosse teu. Né? Com a família, então, é pior ainda. Porque se um fica doente, é como se tu tivesse doente, tu leva aquela doença para casa, tu te sente até culpado de não estar passando pela mesma situação. E é muito sofrimento, a carga fica muito pesada, a exaustão mental também, não é? Nossa, eu não tenho isso. E daí a gente reclama, mas o que está acontecendo comigo? Por que será que eu estou assim? Tu deve ouvir isso muito no consultório, não é, Lívia? Porque vocês, como terapeutas, vocês têm esse filtro, não é? Porque se não tivessem, não iam nem conseguir exercer a profissão, foram preparados para isso. Mas atrás do terapeuta a gente sabe que também existe uma pessoa que lida com família e que também se dá, às vezes, ao direito de carregar o problema consigo. Sem dúvida. Né? Mas como é que funciona? Qual é a diferença entre essa terapeuta amiga, não é? Que no caso sou eu, que no de terapeuta não tenho nada, e a terapia convencional? Pois então. São tantas. Chega a dar um cansaço. Chegou a dar um Aí cansaço. ela largou todo o depósito. Ela tá fritando a cabeça. Não, é um tema muito rico, muito interessante, né? Porque, de novo, eu acho que trata da pessoa, né? De novo cai em quem somos e de que forma que isso nos toca, né? Essa digamos, abertura
ou essa esponja, né? Assim, absorver tanto Sim. o outro. Isso está a serviço de quê, de repente, na vida daquela pessoa? Porque ocupar esse lugar tem também uma função, tem algum objetivo, né? Pois é, o que Por trás leva uma disso. pessoa, né, a se tornar esponja de outras? No caso, aí eu tô falando da terapeuta amiga, mas também tem aquela pessoa que tá num ambiente, que tá tudo ok, chega uma pessoa mais pesada, Já é ela que absorve tudo. Então, Carmen, agora me veio uma brincadeira para fazer com vocês, assim, que eu me lembrei de uma professora, né, no curso de psicologia, acho que era a primeira aula, e ela perguntava, assim, para a turma, por que vocês escolheram fazer psicologia, né? O que levou vocês a escolher esse curso? E as pessoas todas, elas responderam, porque eu quero ajudar os outros. Eu quero ajudar os outros, né? E, na verdade, a professora trazia dizendo assim, mas no fundo, talvez toda pessoa que procura psicologia, ela busca a sua própria psicologia, né? Ela busca, no fundo, também, de uma forma, ser salva, ser ajudada. Claro. Então, eu acho que isso faz uma ponte legal com o que a gente está falando, porque essa terapeuta amiga que está sempre disponível para os outros, ela também está num processo de que quando ela ajuda alguém, eu acho que ela também se ajuda. Com certeza. Quando ela está ajudando aquela pessoa, lidando com aquele problema, ela também está lidando com algo que é seu, ou ela está reafirmando coisas de si. Então, me faz pensar nesses espelhos mútuos, nessas trocas, que quando a gente está na relação com alguém, aquilo também mostra algo sobre a gente. Por isso que eu acho que é essa caixacinha, né? Não, e até Porque porque a o gente gosta paciente... de ajudar, E né? principalmente porque o paciente ele tem que se identificar com o terapeuta, né? Então, para ele estar debatendo um assunto contigo, ele está se identificando contigo. Na verdade, Né, então? tu tá ali falando, e o terapeuta ele te conduz, né? Filtra. Pra tu tá te escutando, tu mais te escuta do que tu troca com o terapeuta, né? É. Claro que tem que ter mesmo essa identificação, essa confiança, porque tu vai abrir coisas que tu não abre nem pra ti mesma no quarto escuro, né? Isso. Não é verdade? É complexo. Eu vou te dizer assim que também passa, é uma forma indireta da gente estar conectado com coisas nossas ou com coisas humanas, quando eu estou ajudando o outro. O problema do outro, que na verdade eu também passo de alguma forma por isso. E a questão é se eu sou capaz de reconhecer ou não. Bom, gente, vocês sabem que eu fiz pedagogia, tinha muita vontade de fazer pedagogia com crianças com necessidades especiais. Crianças, pessoas, aonde eu comecei dando aulas particulares para essas crianças. Isso há muitos anos atrás, não é? E eu me envolvia tanto emocionalmente com aquelas crianças que o envolvimento era tão grande, o acolhimento era tão grande, numa época onde os pais tinham vergonha de expor os filhos. Então eu recebia eles de uma forma particular, mas com um outro olhar, com um outro acolhimento. Era tanto meu envolvimento que, para vocês terem uma ideia, na época eu era solteira, nos domingos, muitas dessas crianças iam lanchar na casa da minha mãe. É inacreditável isso. Quando eu casei, eu tinha essas crianças no meu casamento. Que legal. Mas porque eu não soube separar as coisas. E aquilo me fazia muito mal, eu ver uma criança que eu queria dar muito além do que eu podia dar ou do que era acordado. E aquilo me fez tão mal, me tocou tanto que eu não consegui levar adiante. Ou seja, eu sou uma esponja enorme que não consigo separar uma coisa da outra. Porque para tu ser um terapeuta, para tu ser trabalhar nessa área da saúde, não é? Eu acho que tu tem que ter também aquele preparo, e é isso que a gente não se dá conta. O amigo terapeuta, ele não se dá conta que ele não tem o preparo emocional para poder aconselhar, para poder ir a fundo, e às vezes a gente passa da medida. E claro, pode fazer muito bem para o outro, que ele tem um amigo terapeuta o dia inteiro, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, só que aquele amigo terapeuta não sabe chegar e colocar o limite e dizer, até aqui eu posso ir, daqui para cá, eu quero levar minha vida, né? Sim. Mas a gente vai para um break comercial, já volta, então não saiam daí.
Oi, eu sou a Cauane da Matéria Pura e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu cuido da minha pele. Começo o dia com a minha rotina de skincare, feita com muito carinho e com produtos que eu confio. Primeiro, eu utilizo a espuma de aveia para uma boa limpeza, para remover as impurezas e deixar a pele bem fresquinha. Depois vem a hidratação. O melhor é que na Matéria Pura eu consigo manipular um creme específico para as necessidades da minha pele. E para finalizar, o passo que nunca deixo de lado, o filtro solar. Ele é essencial para proteger a pele contra o envelhecimento precoce, as manchas e até a luz das telas. Mesmo nos dias nublados, ele sempre faz parte da minha rotina, porque cuidar da pele é também uma forma de cuidar de mim. E o melhor é que todos esses produtinhos incríveis você encontra aqui, na Matéria Pura. Localizada em 2 endereços, em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009, e em Carlos Barbosa, na Rua Rio Branco. Venha até a farmácia e converse com uma de nossas farmacêuticas. Tu sempre tentou emagrecer sozinho, mas não obteve resultados? Então, ó, vem comigo que eu vou te falar tudo que eu posso te oferecer no teu tratamento de emagrecimento. Aqui na clínica nós temos uma equipe multidisciplinar para te ajudar no teu processo de perda de peso. Aqui nós contamos com nutricionista, neurociência de comportamento alimentar, um educador físico sempre presente para te dar as melhores dicas e também um acompanhamento semanal com a nossa equipe de tratamento. Garotas, tu não precisa mais passar trabalho sozinha. Hoje, além de medicação, nós temos dietas, nós temos enzimas, nós temos um tratamento adequado às tuas necessidades. Agenda uma consulta comigo e eu vou te explicar tudo que eu tenho para te oferecer nesse campo maravilhoso que é o comportamento alimentar. Isso vai te ajudar a entrar no teu peso ideal e a recuperar a tua autoestima, que é tão importante nos dias de hoje, né? Aqui comigo, Alexandra Otero, enfermeira e laser terapeuta, e hoje nós vamos falar do benefício da laser terapia para artrose. O que é a artrose? Ocorre um desgaste da cartilagem e fica osso com osso. Isso gera um processo inflamatório. Então, o que o laser faz? Ele desinflama, estimula a produção de colágeno e elastina e o paciente volta a ter mobilidade, alívio da dor e qualidade de vida. Maravilhoso, não é? Além disso, a laser terapia, ela traz inúmeros benefícios, que a gente vai falando ao longo dos programas, não é? Mas você pode ter mais informações entrando no Insta da Alexandra e ali tem tudo, não é, Alexandra? Tem, inclusive, várias entrevistas e depoimentos de pacientes que eu já tratei. Maravilhoso. Mais alguma coisa pra gente falar de artrose? Por enquanto é isso. Tem mais depois. Semana que vem tem mais. Alexandra Otero para vocês. Estamos de volta e hoje nós estamos falando que amar não é você carregar o peso de alguém. Às vezes as pessoas confundem tu amar com tu te entregar 100% àquela situação, àquela pessoa, seja num cuidado, numa doença ou numa ajuda. Vocês passam por isso? Eu acho que ao mesmo tempo ela é uma bênção, né? A pessoa te ter como referência de alguém. Eu sou muito solucionadora de problema. Então, volta e meia, assim, as pessoas estão com um problema, eles sabem que eu vou ajudar a solucionar. Exato, por exemplo, assim, esses tempos mesmo me ligou um amigo meu assim, tô desempregado, Soninha. Tu tem um monte de contato, me ajuda. Enquanto eu não arrumei o emprego para ele, não botei para entrevista, não chamei, sabe, eu não sosseguei. Porque aquilo me tomou, assim, porque eu sabia do valor dele. E também, assim, problema de saúde. Às vezes as pessoas me ligam, eu passei por tanta coisa, então eu já sei que médico manda... eu tenho isso também. Então eu sou muito solucionadora de problema. O que me pega é quando é com uma das crianças, né? Por exemplo, assim, teus filhos. Desempregado, ou tá com problema de saúde. Filho é como se fosse com a gente. Isso daí tu toca pro alto todo o filtro, toda a coerência que tu tem. Então, eu digo assim, podem fazer qualquer coisa. Agora, pra minha filha,
Deus me livre. Eu Mas tenho um uma pouco bênção, disso. sabe? Eu acho a gente ser procurado também, sabe? Porque é uma relação de confiança que tu acaba desenvolvendo no teu grupo. Ah, mas assim, eu vou lá eu sei que a Carmen vai me ajudar de alguma forma. Tá na gente saber. Às vezes a gente não consegue ter esse limite. Com as crianças eu não tenho. Não tenho. Eu acho que às vezes a gente não consegue filtrar, entendeu, Soninha? Para não carregar para ti como se fosse teu. Porque eu vejo assim, ó, eu acho lindo tu ajudar, eu me sinto muito orgulhosa quando eu vejo que as minhas irmãs, os meus amigos, quando eles precisam de um apoio, eles Sabem me onde procuram encontrar, porque é. sabem que eu vou dar esse acolhimento. Mas no meu caso, eu sou a pessoa que sofre junto. Não só ali naquela hora. Eu sofro depois também, pela pessoa. Se entra aqui uma energia negativa aqui no nosso estúdio, eu sou a esponja que vai absorver isso. É a barreira. E vai me fazer mal. Eu não consigo criar aquela barreira. Não é? Isso é que eu não acho legal. Não é legal para mim, porque para o outro não vai fazer diferença. Exatamente. Mas para mim não é legal, porque eu posso estar passando por um momento muito bom e daqui a pouco eu estou carregando uma energia negativa que não é minha. Exatamente. E tu tem que ter assim, ó, uma maturidade emocional para tu separar isso e dizer assim, bom, coitado, ele está com problema, mas agora eu vou viver o meu momento de felicidade. Não, eu sou daquelas pessoas que eu me sinto culpada. Ah, não, eu não me sinto. Não. Mas eu fico muito empenhada, assim, parece que enquanto eu não vejo a solução para ajudar a determinada pessoa, aquilo me consome. Isso, Sabe que eu já tive isso. Hoje eu tenho uma atitude um pouco diferente. Por exemplo, as pessoas me ligam do tipo, preciso do encanador. Aí eu pego, mando o contato de 3, 4 que eu tenho. Vou me mudar. Eu já me mudei horrores de vezes. 9 mudanças. É bastante. Eu já tenho um freteiro que é bom de embalar os cristais e não quebrar. Sim. Eu tenho um freteiro que é bom para fazer içamento. Esses contatos desses profissionais. As transportadoras vão jogar pedra na tua casa. Vão. Porque ele tem os freteiros. Freteiros. Não chama as transportadoras. Não. O freteiro é que vai fazer. É o freteiro. Aquele que é de confiança. Não, mas é o que eu te confio. Exatamente. Então, por exemplo, se alguém tem que se mudar, fazer alguma coisa, eu tenho isso, eletricista, esse tipo de coisa. Então as pessoas me buscam para isso. Mas é assim, ó, tá aqui o WhatsApp diz que tu é minha amiga, ponto. Eu não ligo para perguntar se ele pode fazer e se tem como ajudar o meu amigo. Eu não faço isso. Por exemplo, entendeu? tu liga e dá o contato. E a pessoa que E que lute. E daí, às vezes a pessoa me diz, não consegui falar com fulano. Aí eu vou lá e chamo, meu amigo vai te chamar, dá uma atenção para ele. Eu tenho isso, sabe? Mas parou ali. Só que muitas vezes eu não parava ali, Soninha. Muitas vezes eu parava, eu ia, fazia. Eu ia lá e consertava o negócio para a pessoa. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, não é bem mais meu amigo hoje. Eu tinha um amigo. Que é bem um amigo. Não, é que hoje ele não. É que hoje a gente tá um pouco afastado, assim, sabe? Mas ele era um cara super emburacado, assim, bem pra baixo, total. E eu queria muito dar uma mão pra ele, porque eu via que ele, um cara do bem, total, tinha um baita potencial de uma boa família, tudo, sabe? Inteligente. O guri não ia. Aí não faz muito, começou com droga. Aí eu falei, quer saber? Larguei de mão, não tentava ajudar. Não parava nunca em emprego nenhum. Aí teve uma vez que eu indiquei para um emprego, meu amigo que tem um hospital até, ele tinha contratado. Aí o cara foi pego, imagina, o cara foi pego cheirando dentro do trabalho. Aí é demais. Daí, meu amigo me ligou puto comigo. Queria sabe? Falou tipo, como é que tu me indica um cara, um cheirador lá Mas como é que eu ia saber também? dentro do negócio? Mas eu sabia. Mas eu não imaginei que ele ia fazer isso, entendeu? Não imaginei que ele ia fazer isso. Que ele ia se regenerar. Aí eu voei no pescoço dele, falei, tipo, eu te ajudei, fiz um monte, sabe? Tipo, daí eu me dei conta do seguinte, ele não queria ajuda. Não. Ele queria mais dinheiro para comprar droga. Ele queria aliviar a culpa dele. Entendeu? Fala. Não, e daí ele queria mais dinheiro para comprar droga, ele não queria um trabalho. Sim. Tu entende? Aí esse foi o pensamento. Nesse dia eu mudei. Não faz muito tempo que eu tenho essa atitude que eu tô dizendo. Vocês levantaram o dedo, eu não levantei. Não faz muito tempo.
Faz o quê? Faz uns 3 anos, 4 Que a anos. gente tem que fazer um esforço sobre-humano. Faz uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Então, assim, eu vou até ali. Se tu chega e me pede uma ajuda, é óbvio que eu vou fazer. Claro. Só que eu não me Porque tu é envolvo. uma pessoa generosa, mas Sim. tu tem o filtro. A diferença entre o filtro e tu não ter o filtro é que É o aquele que tu tem o absorve. filtro, ele simplesmente, eu tô me mudando, Pedro. Tá, eu te mando o telefone do fulano. Não, eu até dou uma ajuda se a pessoa me pede. Não tem filtro, Pedro. Sabe o que ele faz? Se muda junto. Peraí, eu vou telefonar para ele, já negociei para ti, consegui um preço super bom, já marquei Mas tu o horário, sabe- ainda te ajuda a embalar. Mas eu vou te dizer uma Entendeu? coisa, isso aí eu já falei outras vezes no programa e repito hoje. Hoje eu só faço o que me pedem. E tu sabe que eu aprendi. Não, o dia que tu disse essa palavra, se não me pediu, eu não faço. Eu aprendi com ele. Que bom. Aprendi Que bom. contigo naquele dia. Eu disse, Porque eu aprendi quando alguém me falou também, com entendeu? ela. Porque eu nunca tinha me dado conta. eu sempre me oferecia. Aí, não faz muito tempo. Faz Eu pouco. me lembrei das palavras dele. Mas sabe que eu Se eles não pedem, não faz. Tu sabe que uma vez, porque eu percebi com essa questão de indicações, que indicação é uma coisa, tu tem muito que ter, delicado. é muito delicado, porque às vezes tu indica o trabalho de alguém que pra ti é muito bom e pra pessoa é um horror, entendeu? Eu mesmo já tive várias indicações do meu trabalho, que pra pessoas eu era maravilhoso, e aí pra criatura que me indicou deu tudo errado. Isso. E acontece, somos todos humanos, trabalhamos com humanos e paciência, entendeu? Mas, então hoje eu tomo muito cuidado. Se a pessoa me pede, eu faço, até ali. Eu não me envolvo, tento não levar pro coração, né? Porque uma vez eu consegui uma indicação e tomei a frente de negociar e falar com a pessoa para pedir para dar uma... Tu acredita que a pessoa que me pediu a indicação, mas também foi um erro meu, ela olhou para mim e ela disse, eu acabei pegando outra pessoa porque eu achei meio estranho quando ele me ligou e disse que ele ia me fazer um preço melhor porque tu era amigo dele, então isso quer dizer que ele não deve ser uma pessoa de confiança, porque para qualquer um ele faria um preço mais alto. E eu não gosto de trabalhar com gente assim. Eita, senhor. Eu olhei assim, eu pensei, olha, muito bem, então. Obrigado. Não, agradeci total, falei, não me leva a mal, é que eu liguei, disse que tu era minha amiga, que era pra tu, falei pra ele fazer uma condição especial, e ela, mas eu não preciso, falei, então tá, então não, que bom, tá tudo certo, é minha amiga até hoje, eu gosto de gente assim, que pega e que fala na lata, entendeu, porque eu sou assim também, mas eu entendi o recado. Claro. É isso. Assim como a Soninha, eu também aprendi isso contigo. Comecei a pensar assim antes São as de oferecer. A gente vai abrir a boca, né, Carmen? Porque a gente fica... Vai abrir a boca. É um exercício. Engole e espera. Mas a gente vai para um break comercial, já volta, então não sai daí. Bem-vindos ao Traço de Mestre desta semana e hoje nós vamos falar das escolhas de vocês no nosso reality. Eu estou com uma roupa bem macia, bem felpudinha, porque sim, vocês escolheram o Shag, que é um tapete sensacional para muitas opções. Eu sou fã dos persas, mas neste caso, vocês e o cliente, todos nós escolhemos o mesmo tapete, porque ele é macio, confortável, deu aquela sensação de leveza, foi neutro no ambiente, então todos nós estamos de parabéns. E já que estamos falando de tapete, eu acho que tem algumas coisas que nós precisamos conversar. Se vocês resolverem fazer uma sobreposição de tapetes, por favor, pensem antes. A sobreposição não pode atrapalhar o fluxo das pessoas que estiverem circulando. Então o tapete de cima, ele tem que ficar adequado. Não pode ficar com as bordinhas altas, porque isso em algum momento vai dar problema. E se vocês forem usar um tapete em qualquer ambiente, pensem em como ele vai se estabilizar neste piso. Ele não pode ficar escorregadio. Então vocês vão usar uma manta, uma proteção, mas não usem dupla face. A gente vê isso muito hoje em dia. A dupla face, ela rasga o fundo do tapete, ou se for um persa, ela vai
danificar esses fios. Pensem nisso. Ok, dicas de ouro para vocês. Em ambientes de estar. Vale o tapete que vocês gostarem, que vocês se sintam bem, porque isso é luxo. Mas pensem em tapetes que complementem o ambiente. E, por favor, que o tapete entre embaixo do sofá. Ele tem que ser maior que o sofá. Senão vai parecer aquela calça marrecão. No jantar, não usem tapetes de pelo alto. O pelo tem que ser baixinho, porque ninguém vai querer tirar a sujeira que vai cair lá no fim do tapete e vai manchar. No dormitório, tapetes confortáveis, tapetes macios. A gente quer sair da cama e pisar em algo confortável. E se vocês precisarem de uma orientação sobre tapetes, sejam eles persas, chegue, tufados, uma infinidade de opções, conversem com o Pedrazamã da Império Persa. Ele nos acompanhou nessa etapa do desafio e eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês. Próxima semana tem mais e, de novo, um reality para vocês escolherem uma opção. A gente se vê lá. Você já ouviu falar na Magnolia Remobília? Se me assiste, com certeza já ouviu falar muitas vezes, porque eu tenho verdadeira paixão pela Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília sempre tem aquela peça interessante para eu colocar na minha casa e também para eu presentear alguém, porque a Magnolia, ela tem coisas bárbaras, é uma loja de antiguidades, também peças vintage, peças mais curiosas, tudo aquilo que você precisa para incrementar a sua decoração, você encontra lá. É uma loja também bárbara para os arquitetos e decoradores fazerem os seus garimpos para dar aquela bossa no projeto dos seus clientes. A Magnolia fica na 24 de outubro, número 1640, quase em frente da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e eu sou cliente da Magnolia. Seja você também, que eu tenho certeza que a sua casa vai ficar assim, ó, com outro charme. Hora de falar de Liberô por aqui. E eu deixo uma pergunta para você. Você conhece alguém ou você mesmo tem uma casa inteira para liberar, quer mudar a decoração, quer se mudar, ou algum familiar que faleceu, precisa fazer essa liberação com uma equipe de super confiança? Fala com a Lene. Tu é a pessoa certa e é super fácil, não é, Lene? Como é que funciona? Só entra em contato com a gente pelas redes sociais ou com o WhatsApp. Nós vamos até a residência, fazemos uma avaliação e organizamos toda a venda, do início ao fim. Precificamos, arrumamos, enviamos convites, tiramos as fotos e acompanhamos até a retirada dos itens no final. Não, é bárbaro o trabalho e com certeza, gente, para quem vai nessas aberturas de casa, comprar também é um excelente negócio. Lene, eu quero te fazer uma pergunta que me fazem. Vocês também trabalham com o interior do estado ou só em Porto Alegre? Também interior. Também interior. Porto então, Alegre, arredores, Porto Alegre, arredores, pode chamar, liberou, e entregar o seu produto e fazer dinheiro com ele. E você só vai despender alguma coisa depois da venda toda pronta, não é, Lene? Sim. Até lá, é tudo com vocês. Nossa conta, sim. Estamos de volta e hoje falando que amar não é carregar o peso do outro. Eu achei muito bem colocado o que o Pedro falou e eu hoje tento fazer um esforço para pensar, não me pediu, não vou oferecer. Quem quer, pede. Quem pede. Não é? A gente já sai oferecendo antes do outro pedir. Por quê? Tu tá fazendo isso, às vezes o outro nem valoriza aquilo que tu deu. Não é? E muitas vezes também tu não tá permitindo com que o outro aprenda. Isso é muito comum com os filhos da gente, não é? Às vezes a gente quer encurtar aquele período de sofrimento, mas é isso que traz o aprendizado, né? Uma simples opinião, né? É. Alguém pediu a opinião, para tu dar a tua opinião, pensar duas vezes em dar uma opinião. A opinião que ninguém pediu, né? A opinião que ninguém pediu. Então, assim, são detalhes, mas que fazem a diferença, porque no momento em que a pessoa se coloca no lugar daquela que pode resolver pelo outro, primeiro, ela é muito poderosa. Né? Ela tem muita força, muito poder, porque além de viver a vida dela, ela consegue viver a dela e de mais quantos, né? Verdade. Então, assim, ela está ocupando um lugar, assim, muito poderoso, inclusive de que talvez ela saiba sobre o outro mais do que ele mesmo, né? De poder resolver por ele e não dando como a Carmen. Tu anula
a o outro. oportunidade do outro ser, errar, aprender, tentar de novo. E tem outra chorar. coisa também, que eu acho que além de anular, vocês já perceberam que na maioria das vezes o outro não ouve o que tu diz? Ah, sim, ele faz diferente. Não, é do tipo, tu tá contando a coisa pra pessoa, a pessoa tá te olhando assim, vaga, entra por aqui, sai por ali, tu tá num esforço pra contar pra ela. Não, porque assim é a melhor maneira de fazer, parará, parará, parará. E o outro ali, ó, não ouve nada. Se tu pede pra ele repetir, ele não sabe o que tu falou. Pois é, por que a gente tem essa tendência a achar que o que é bom pra gente é bom pro outro? Porque o que Aquilo pode ter servido pra ti. Porque o que foi bom pra ti é óbvio que tu vai querer indicar. Se tu vai num restaurante bom e tu sabe que tu foi num restaurante bom e tu sabe que a Lívia adora num restaurante massas bom e a Lívia adora massa. Tu vai dizer pra ela, bah, Lívia, fui num restaurante de massa maravilhoso. Mas quando vê, ela não tá cagando, entendeu? Quando vê, ela não tá nem aí. Às vezes a tua experiência boa não faz sentido naquele momento porque tu vai conversar com o outro, né? Então, eu aprendi muito disso com venda. Entrou o cliente, eu ouço tudo que o cliente tem para falar. E eles me pedem muito sugestão, assim, né? O que tu faria? O que tu prefere? Né? Me questionam muito disso. E eu tento dar uma instigada um pouco mais na pessoa para ver o que... Tá, ok, eu sei o que eu faria para mim. O que eu faria para mim é o que eu tô usando, entendeu? Hoje. Agora eu tento buscar um pouco o que ele tá falando. Então, acho que é uma questão de ter uma escuta ativa. Acho que quando a gente tem uma escuta um pouco mais ativa, a gente consegue digerir, processar um pouco melhor uma informação para poder passar, né, para a pessoa. Claro. Porque senão fica só no eu, e aí tu solta só o teu eu pro outro. A pessoa que procura ajudar, nem sempre ela tem aquela prepotência de achar que ela sabe tudo. Às vezes essa ajuda excessiva, tu ser servil demais para alguém, é para preencher algum espaço, algum buraco que está ali dentro, incomodando, não é? Eu acho que a Lívia pode nos falar melhor sobre isso. Vocês viram que eu sempre olho para a Lívia, porque eu acho que ela vai limpar a luz. Sim. Eu acho que ela vai limpar a luz. Ela vai vir com uma camisa de força daqui a pouco. Uma consulta. Eu acho que é muito legal, a gente pode olhar de muitas formas, né? Não necessariamente é uma prepotência, né? Mas eu concordo contigo que, às vezes, um foco muito grande na vida do outro também é uma forma de fugir da sua própria vida, né? Será que daí é porque a vida da gente não tá muito interessante? Pois eu não sei se seria essa questão, mas acho que seria um convite pra gente pensar, o que eu posso fazer por mim? Será que tá tudo ok comigo? Claro. Né? Assim, será que tá sobrando tanto? Para que colocar assim uma atenção, um direcionamento tão grande para resolver o problema de alguém? Quais são os meus problemas? Eu tenho problemas? Eu precisaria que alguém também pudesse me ajudar e fazer alguma coisa por mim. Eu acho que é ir desmontando, assim, às vezes, essa construção de que a gente dá conta de tudo e tem tanto que está sobrando para dar para os outros, enquanto, na verdade, às vezes pode estar faltando para a gente. E a gente acaba se esgotando, não é? De levar tudo para a gente, assumir o problema do outro, da gente. E assim vai, eu né? acho, assim, a gente está falando aqui de emoções o tempo todo. Eu acho que as emoções, elas estão sempre junto com a gente. E, de alguma forma, se dar conta de que quais são as minhas emoções, né? O que eu tô sentindo, onde é que eu preciso de ajuda, por que eu tô tão disponível para ajudar os outros. Sabe que eu acho muito bacana, assim, a gente ter a humildade de reconhecer isso e procurar isso dentro da gente. Total. Né? Porque não é todo mundo que se predispõe a fazer isso. Não é olhar para dentro de si e ver, peraí, isso aí já está exigindo demais de mim. Isso. O que eu fico me questionando, gente, é quando é alguma coisa no âmbito familiar. Daí é muito difícil tu não ser esponja. Porque mesmo que o problema não seja diretamente contigo, te afeta diretamente e... Ele passa a ser teu por tabela. E passa a ser teu por tabela, ainda mais quando tu intermedia ali as coisas, não é? E como sair disso, vivo disso, saudável, com a mente saudável disso? Eu acho que o Pedro tem tudo para ajudar essa resposta, assim. Tu quer que eu diga, mano? Pedro, agora, ele foi colocado... Viu, gente? Nesse lugar, porque eu acho o Pedro... Uma pessoa equilibradíssima que nem eu.
Não, ó, tu quer que que eu seja bem... Eu acho que a pessoa tem que tomar, tem que deixar tomar, porque a gente aprende assim, por que o outro não pode? Ai, vai doer me ver meu filho sofrer. Cara, ele vai sofrer. Gostei muito do que tu trouxe, Entendeu? porque eu acho que respondendo a pergunta, uma forma de que a gente também aumente a nossa tolerância à frustração e tolerância aos sentimentos ruins, porque às vezes a gente quer ver o ambiente perfeito, cor-de-rosa, tudo direitinho, tudo perfeito, fluindo, e às vezes a vida A vida não é cor-de-rosa. É conflito, não é. Ela é o Lívia, tolerar que o outro não tá bem, que eu não tô bem também. Vou te dizer uma coisa. Eu digo direto isso aqui, eu acho que até é repetitivo, sabe? Eu acho que eu lido muito bem com os lutos da minha vida. Eu sofro os lutos. Não, sofrer não. Eu sinto os lutos. Então, assim, eu sempre convido para que os outros também sintam seus próprios lutos. O luto de perder um cachorro, o luto de perder um emprego, o luto de perder um amigo, o luto de não conseguir pagar um boleto naquele dia, o luto de ter a humildade de pedir ajuda, porque às vezes tu tem que quebrar o teu ego e tu mata uma sensação, né? Então a gente tem que viver os nossos lutos, e eu aprendi a viver os meus lutos. Quando eu não posso pagar um boleto, eu peço perdão e não pago. Peço perdão e não pago. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Assaltar? Ir pra rua assaltar? Claro. Eu posso, mas eu prefiro não assaltar. Sim. Entendeu? A mesma coisa com outras coisas. Se eu fiz alguma coisa pra ti, eu te peço perdão também. E sinto o meu luto por aquilo. Se morre um bichinho meu, eu também vou sentir um luto. Acho que a gente tem que aprender a respeitar as etapas. E isso faz parte de respeitar com o que as pessoas... de aprender a respeitar o luto dos outros, né? O luto do que a tua filha deve estar sentindo, tu não precisa querer curar. Tem que deixar ela sentir. E às vezes isso é uma forma de respeito pelo outro. É verdade. Entendeu? Entendeu? Não descansa. Entendeu? Não, Entendeu? que o Pedro Simples foi assim. promovido a assessor da Lívia. Então, Lívia, tu tem que deixar isso gravadinho pra ele, porque quando ele estiver se sentindo assim, não estiver muito no eixo, ele ouve. O Pedro. Meio tuntunzinho da cabeça, assim. Eu tomo as gotas e vou. A gente vai pro break comercial, já volta, então não sai daí. É hora de Dr. Cui vir aqui comigo, e hoje nós vamos falar do Morpheus, que todo mundo está ouvindo falar, não é? Quais são os benefícios e para que é usado o Morpheus? O Morpheus é um aparelho que ele conjuga duas tecnologias. Ele é uma ponteira onde saem pequenas agulhinhas, é um microagulhamento, tá? E depois que essa agulha penetra na pele, ele consegue de maneira inteligente produzir calor na pele, de maneira um pouquinho mais profunda, de maneira intermediária e de maneira bem superficial. Com isso a gente consegue estimular toda a derme. Quando a gente faz um estímulo mais superficial, a gente tonifica. Quando a gente faz o estímulo mais profundo, a gente consegue tratar aquela gordurinha logo embaixo da pele também. E isso causa um fortalecimento, uma tonificação da pele. E a gente consegue programar o aparelho para tratar mais flacidez, celulite, lipedema. A gente consegue programar um pouquinho. Então, assim, a programação do Morpheus é diferente quando a gente trata o rosto, quando a gente trata o corpo. Tá, mas ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo? Exatamente, as ponteiras mudam e a programação do aparelho muda também. No rosto, o objetivo principal é fechar poros abertos, diminuir a flacidez, melhorar o tônus do pescoço, por exemplo. Ele melhora bastante a qualidade, é um dos tratamentos para a pálpebra inferior, melhora pequenas rugas, então assim, código de barra. Então tudo que precisa de tonificação, de melhora da qualidade da pele, a pele ficar mais brilhosa, a gente pode fazer com o Morpheus. E ele pode ser feito de uma maneira isolada, tá? Ou associado com uma cirurgia. Claro. Tá? E ele precisa de uma anestesia local, tá? Porque ele é assim, feito sem nada, né? As agulhinhas entram, ele fica dolorido. Então a gente anestesia o local e faz. Então tem muitas pessoas que aproveitam, quando vão fazer algum procedimento cirúrgico, pedem, doutor Carlos, poxa, vou aproveitar a anestesia e vou fazer o Morpheus, tá? Então quando a gente vai fazer no consultório, a gente não consegue tratar o corpo todo, por exemplo. Sim. A gente tem que focar em algumas regiões, uma coxa, por exemplo, né? Um braço. E quando a gente vai fazer o rosto, como é uma área menor, a gente consegue fazer o rosto e o pescoço todo. Perfeito. Semana que vem,
Mas Dr. Carlos Quiven com vocês. É hora de Venturini por aqui e hoje nós queremos falar para aquelas pessoas que têm uma casa boa na praia, que tem um terraço, que tem uma sacada em casa. Hoje em dia todo mundo procura ter um espaço ao ar livre, não é, Isso aí. Joyce? E é claro que a Estofaria Venturini tem tudo que a gente precisa para estofar as nossas poltronas, almofadas, sofás para áreas abertas, Pra áreas não externas. é? Que são esses tecidos aquablocking, não é, Joyce? Que não Isso. estragam. Não Tu estragam. só passa um paninho e deu, né? Sim. Tá, e daí como é que funciona, Joyce? Vocês têm um mostruário bem variado, de lisos, Tem o mostruário bem variado. listrados? Tem listrados, tem estampados, tem liso, tem bastante, tem as cores principalmente, né? O pessoal quer botar uma cor de um terracota, né? Claro que tu consegue fazer os composês. Consegue fazer os composês. No mostruário mesmo já vem os composês fazendo. Ó. Ó, aqui eu vi a foto de um balanço, que hoje as pessoas estão usando muito essa Estão questão do usando. balanço, porque na varanda às vezes tu não consegue abrir uma rede, mas o balanço tu consegue colocar, né? O balanço tu Então, consegue um colocar. bom assento para esse balanço, com uma almofada atrás, faz toda a diferença. Olha Faz que lindo toda a isso diferença. aqui. Bastante vida, né? Bastante vida, que é o que a parte externa pede, não é, Joyce? Então, assim, ó, gente, garanta o seu estofado, o conforto, além de dentro de casa, seja na varanda, na sacada, no terraço, ou então no jardim de uma casa, com os estofados da Venturini. Se você já tem os estofados, a Venturini faz para você. É só entrar em contato através do WhatsApp ou ir em uma das lojas, uma em Capão da Canoa e outra em Porto Alegre. Estamos de volta e hoje falando sobre carregar. Amar não é carregar o peso do outro. Pois é, gente. Será que é tão fácil a gente não carregar o peso? Amar Falar é fácil. seria bom se cada um carregasse seu próprio peso. Já estaria de bom tamanho. É. Que a gente estivesse ali só para parar as arestas, né? Ou não. Mas acho que às vezes Ou não. O peso tá mal hoje. Não. precisa parar umas arestas. Claro que tem. A gente tem que ajudar, né? Mas é que às vezes eu... Uma vez eu tava numa roda terapêutica. E eu andava bem prepotente naquela época, né? Eu achava que eu podia estar resolvendo naquela época. Só naquela época, tá? Hoje eu tô ótimo. Um doce. Não. Naquela época eu tava achando que eu podia resolver o mundo, salvar o mundo. Né? Eu tava com uma síndrome de super-homem. Sério, eu tava... Eu acredito. A gente passa, né? Sim. E eu, 2021, isso. E eu me lembro que eu tava nessa... Era um grupo de uma terapia xamânica, né? A gente tava fazendo uma conversa em grupo e tal, parará, e eu trouxe um tema que basicamente era isso que eu queria, que eu tava tentando ajudar a pessoa não ouvia, era alguma coisa do gênero, assim, bem desse nosso tema. E a xamã me chamou de prepotente. Gente, eu fiquei tão brabo. E ela disse, tu é prepotente? Ela disse, quem tu pensa que tu é para querer ajudar o outro? Mas eu amo muito, é uma pessoa que eu gosto muito, não sei o que, parará. Ela falou, não adianta eu te justificar, isso é o teu ego, tu tá sendo prepotente. Ela ficou firmando naquilo. E aí eu falei, tá bom. Mas eu tava puto com ela. Falei, não, eu quero que tu me valide, eu quero que tu diga que eu tô certo, porque eu tô certo. Sim, na tua Aí na minha cabeça eu tava certo. Aí fiz a medicina, consagrei, tomei a primeira toma, começou a bater, e aí começou a vir a verdade, aquela coisa toda, começou a aparecer, eu falei, gente, como eu tô sendo ridículo, sabe? A pessoa não tá... Por terra, toda Total. E aí... toda convicção. E aí daí depois, no final, aí essa cerimônia durou 10 horas. Meu Deus. 10 horas foi a mais longa que eu já fiz. Normalmente dura 7, né? E 3 horas a mais é bastante coisa. E, nossa, foi muito forte. E no final a gente fazia um compartilhar na roda. E eu falei, como eu entrei, que eles viram, tá? Nós estávamos num grupo, devia ser umas 30 pessoas.
Eu falei, eu disse, ó, vocês viram como eu cheguei e agora eu tô saindo. Entrou um leão, saiu um gatinho. Saiu uma formiguinha, né? Porque, olha, eu tava assim, ó, me reduzia a minha insignificância total, assim. E foi muito bom, porque a partir desse dia eu comecei a ver de uma outra maneira. E filtrei, porque eu vi que aquela cerimônia, ela foi uma descarga energética de tudo que eu tava acumulando de peso da esponja, que eu tinha sugado tudo que deu para sugar daquela situação e consegui drenar aquilo. Fiquei 10 horas sofrendo, vomitando, me deu diarreia, me urinei. Olha, gente, foi um vexame. Eu saí humilhado de lá. Saí humilhado, todo assim, arrebentado, descabelado. Chorei. Mas é o objetivo da cerimônia, né? E depois que eu me senti assim, ó, que eu tava assim, sabe? Parece que, meu Deus, voltei da guerra. Aí eu comecei a enxergar e agora vocês falaram da prepotência, eu fiquei pensando assim, mas será que às vezes inconscientemente a gente não tenta ser prepotente? Acho que sim, Pedro. No fundo, a que gente sim. acha muito capaz de ser Tô salvador. falando, vamos falar de coração mesmo, assim, Não, sabe? eu acho que Na sim. humildade. Eu acho Talvez. que sim, eu acho que muitas vezes a gente só olha para o próprio umbigo, a gente acha que é a gente que sabe tudo, Pode ser. enquanto que o outro, que Às vezes só quer uma supostamente opinião, né? possa estar precisando da tua ajuda. E pode mesmo ter que muito seja mais pra filho, te né? ajudar do que- Veio o tema de filho, acredito que os telespectadores, a maioria também tem filho, então possam se identificar. É normal uma mãe, Se despedaçar. pelo amor de Deus. Mãe é pra isso, Não quer né? ver o teu filho sofrer. Não, e mãe é pra isso, e se a tua mãe não vai fazer isso, quem é que vai fazer? Só que daí fica a reflexão pra mãe agora, entendeu? Vocês que são mãe e tal, né? Eu ainda não sou É pai. que a mãe Mas- é daquela, só vou abrir um parênteses, Pedro, Diga. para tu poder completar o teu pensamento. A mãe é daquela que quando faz uma oração, ela pede que venha para ela, mas não que não pros vá para o filhos, filho. Exatamente. É. E aí vem Como o se que... Deus não fosse inteligente para saber, né? Exato. Aí é que tá, Olha a Sueli. prepotência. É. Então, assim, não é por mal, entendeu? Nada é por mal. Eu acredito que a gente não faça as coisas por mal. Tu tem que ser muito mal para acordar achando que tu vai acordar para fazer um mal para alguém, né? Mas eu acho que no mais é prepotência. Talvez a gente tenha preconceito com essa palavra. Talvez a gente jogue prepotência uma coisa meio pra, sabe? Como se fosse algo ruim, né? E ao mesmo tempo é poder reconhecer o oposto, que é reconhecer os seus próprios limites, né? Entender que o outro é o outro, que o outro existe, Claro. que o outro tem direito de existir da forma dele, no tempo dele, do jeito dele. É. E que nós também temos limite no sentido até Que não precisa ser igual. Que não tem o que fazer. não. Tem coisa que não tem o que fazer. Tem Tu o não que pode, a pessoa tem que passar Tem por que aquela viver a experiência. experiência. Você dela, pode né? ensinar o caminho, mas trilhar pela pessoa tu não tem como. Exatamente. Tu não pode trilhar. Tu pode ensinar o caminho. Por isso que eu acho que a gente também está no terreno da diferenciação entre o eu e o outro, né? Poder entender que mesmo o amor, né, ele precisa das diferenças, né? Sim, Precisa. exatamente. Precisa. Acho que isso faz parte da individualização, né? A gente precisa se individualizar. E quando a gente se individualiza, não é só o teu estilo, a roupa que eu vou vestir hoje, tudo. Não. É saber que tu também tem que te individualizar quando tu vai ver que o outro vai cair, vai sofrer. Meu pai é assim. Meu pai sempre deixou eu tomar. Sempre. Sempre. Ele via que eu ia fazer um erro e ele falava para minha mãe, deixa ele cair, deixa ele cair. Ele precisa aprender, né? Tem que aprender, ele tem que passar por essa situação. Então, eu sou muito grato a isso. Ou pelo amor ou pela dor. É. O problema é que 97% das pessoas aprendem pela dor. Com Porque certeza. o amor é gratuito. Exatamente. A dor é sofrida, né? Então tu aprende muito pelo sofrimento, porque a dor é sofrida. Então tu consegue sentir na carne, tu consegue sentir moralmente, tu consegue sentir no coração. O amor ele tá disponível, ele tá sempre ali. Uhum. Então a gente não dá o devido valor para isso. Eu fui uma pessoa que eu poderia ter aprendido 70% por amor, mas eu escolhi o caminho de aprender pela dor, tomar na cabeça. Se eu tivesse escutado 1% dos conselhos da minha mãe, eu não tinha tomado na cabeça como eu tomei. Mas também não seria a pessoa que eu sou. forte É. hoje, né? Com Soninha? certeza.
Porque eu acredito muito que a gente já vem com tudo escritinho, assim, do que tu tem que passar. É que de vez em quando a Então, gente passa todas as borracha. coisas que tu passa são para te preparar, né? Sim. Ah, eu não acredito nisso. Eu eu acredito. acredito. Eu acho Eu que não precisa- acho que é a gente que faz o destino. Eu da acho que gente. a gente passa borracha em algumas partes e tu... Mas é isso. É, não dá pra ficar também à mercê do universo, né? A gente tem que fazer a nossa tu parte. não pode largar, né? É. As escolhas, né? Tu não pode largar. É um tema para um programa isso, tema pra um destino. programa. Bah, dá chão, hein? Mas falando sobre isso, assim, eu estava pensando aqui o quanto deve ser rico o trabalho como da Lívia, não é? Que é da escuta. Bah, total. Tu escutar as pessoas e tu ver elas mesmas, assim, Achando elas as também respostas, se né? escutando. E como deve ser lindo tu ver a pessoa se descobrir ali, né? E ver que ela não é o centro do mundo, que existe o outro lado, né? Que às vezes a gente vem tão convicto de determinadas coisas. Eu vejo assim, quando eu estudo, ou leio alguma coisa sobre o assunto que a gente vai falar, às vezes eu venho com tantas convicções e no meio do programa vocês já desmontaram metade delas. E muito legal isso. Isso é bonito, né? Muito bonito. E voltando a perguntas dos outros blocos que a gente conversou, como é que é a psicologia, né? Eu também não posso tudo com as pessoas que eu atendo, entendeu? Claro. Eu também tenho limites, eu também tenho que deixar com que elas possam ser elas mesmas, no tempo delas, do jeito delas. Então esse processo ele é muito... De descoberta, né, Lívia? É uma interação muito respeitosa. Deve ser muito bonito de ver, né? Entre e dois eu espero, sujeitos. assim, que esse tema hoje tenha dado tantos insights em vocês que estão nos assistindo, como Na gente. viu na gente, não é? Eu aqui vim com muitas convicções, eles se acataram nas minhas convicções. E é muito bacana, assim, tu enxergar que existe o outro lado, não é? E vamos ser menos esponja, aprender a filtrar mais tudo aquilo que a gente recebe todo dia, porque cada um batalha pelo seu, não é? Cada um é responsável pela sua felicidade, pelas suas conquistas, e a gente tem que saber também usufruir isso sem culpa, se o outro não fez o dele, né? Exatamente. Exatamente. Semana que vem, é claro que a gente volta. No ar, a hora da cozinha. E eu quero saber quem aí ama um churros de doce de leite. Tenho certeza que todo mundo, né? Então, não sai daí, porque você vai aprender a fazer um churros de doce de leite super fácil comigo. O que nós vamos precisar? Pão de sanduíche, açúcar com canela, doce de leite, ou pode ser também leite condensado fervido, e leite. Só isso. E uma air fryer. A air fryer veio para facilitar a nossa vida na cozinha e a gente consegue fazer alimentos assim super saudáveis e rápidos com ela. Mas vamos à nossa receita. Como é que é esse churros com pão de sanduíche? Bom, gente, nós começamos tirando as duas casquinhas da ponta, tá? É simples assim, como tudo que a gente mostra aqui. E vamos amassar bem com um rolinho esse nosso pão de sanduíche. Bem, deixar ele bem fininho. Sem dizer que é uma opção muito mais saudável, porque não tem fritura. Olha aqui, ó, ele está bem fininho. Agora, nós vamos rechear ele com o doce de leite. E vocês devem estar pensando, como é que eu nunca pensei nisso? Porque é tão fácil de fazer e tem aqueles dias que a gente tem uma vontade de comer um docinho, não é? E vamos enrolar. Enrolar bem apertadinho. E assim sucessivamente, ó. Fica um rolinho e assim eu vou fazendo com os outros.
disso aqui é que é super rápido. Quando tu tá com as crianças em casa, filhos ou netos, quer fazer um lanchinho, é super rápido e não tem quem não goste, não é? Bom, não esqueçam então que ao finalizar é bom dar essa apertadinha para ele não abrir. Em relação à quantidade, é claro, vai depender do número de pessoas que você tiver em casa, não é? Então, agora, ó, gente, nós vamos finalizar pincelando esse nosso pão com leite. E fica muito, mas muito bom. E vamos passar no açúcar com canela. Vocês viram como é simples? É muito simples de fazer. E o curioso é que como o pão de sanduíche ele fica bem amassadinho, ele não fica, quem come não se dá conta que é pão. E daí, se quiser incrementar mais ainda o churros, tu deixa um potinho de doce de leite do lado para colocar em cima depois de prontinho. Bom, a minha air fryer já foi pré-aquecida a 180 graus e eu vou colocar mais ou menos 15 minutinhos, tá? Então, agora eu vou acomodar os meus churros aqui na minha air fryer. Como vocês viram, não vai óleo e isso é uma maravilha. Prontinho, rápido assim. E olha aqui, ó, crocante, fininho, com certeza delicioso. Então agora, ó, uma pena que vocês não vão poder provar comigo, mas é tão rápido para fazer, você já pode sair daí da frente da TV e ir fazer para se deliciar. Semana que vem eu espero vocês em mais um episódio.